Senhor, queremos te pedir aqui que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, trazer revelação da sua palavra e a compreensão desse assunto tão importante na vida da igreja, dos irmãos, que é compreender sobre o reino de Deus. Nos ajude aqui, Senhor. Derrama sobre nós o seu Espírito Santo e abra, Senhor, nosso entendimento para compreender toda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar nesta manhã com vocês sobre o reino de Deus. É um tema muito importante e nós precisamos compreender esse assunto com exatidão, com clareza. E ler as Escrituras e ver o que as Escrituras falam sobre esse assunto. Para isso eu quero fazer uma introdução, porque quando você vai lá no livro de Levítico 23, a palavra fala que o Senhor estabeleceu chamadas festas fixas do Senhor. São aquelas 7 festas de Israel. E estas festas estão divididas em 2 blocos de festas. Festas da primavera e as festas do outono. As festas da primavera é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecoste. E as festas do outono é Trombetas, Expiação e a festa dos tabernáculos. E todas essas 7 festas, elas têm um cumprimento profético em Cristo. Elas trazem revelação da pessoa de Cristo. As 3 primeiras festas, elas revelam a primeira vinda do Messias. E as últimas 3 festas revelam a segunda vinda do Messias. E esta festa do meio, a festa de Pentecoste, ela está falando da festa das colheitas, é o tempo dos gentios, o tempo que a igreja está sendo edificada. É muito importante nós então entendermos esta relação das festas com Cristo. A palavra diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, falando sobre a Páscoa, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e morreu pelos nossos pecados. E lá, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, apareceu o Senhor, uma fila, e João Batista ergueu sua cabeça e viu Jesus, e na proporção que ia chegando, o momento mais próximo da hora do batismo de Jesus, João Batista disse: eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma referência a Cristo como aquele Cordeiro Pascal. Mas também temos o Pães Asmos. Em 1 Pedro 2,22, o texto diz que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. E esse pão asmo era aquele pão sem fermento, aquele pão sem mistura, aquele pão perfeito. E as festas das primícias, ela representa a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. No versículo 23 fala que cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Logo depois dessa festa das primícias, você conta 49 dias, no 50º dia, inicia-se as festas de Pentecoste. E esta festa, a ênfase dessa festa é a festa das colheitas, as festas dos primeiros frutos. E naquele dia, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som impetuoso, encheu toda aquela casa, e foram repartidas línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ao sair dali, aqueles discípulos, depois daquela experiência com o Espírito Santo, eles proclamaram o reino de Deus, e na primeira proclamação deles, 3.000 pessoas se salvaram. Logo depois, acrescentou mais para 5.000 pessoas.
E então a festa de Pentecostes é aquela festa que está entre as 3 primeiras festas da primavera e as últimas 3 festas do outono. E essa festa de Pentecostes, ela representa o tempo da colheita, o período da edificação da igreja, o período em que a igreja está sendo edificada. E no término desta festa de Pentecostes, quando a igreja estiver formada, edificada, dará início às últimas 3 festas que está relacionada com a volta do Senhor, que é trombeta, expiação e tabernáculo. E essa festa das trombetas, a palavra diz que ao ressoar da última trombeta, o Senhor vai aparecer nos céus e vai arrebatar os seus santos. E depois vem logo depois a festa da expiação, que é aquele período de 10 dias em que o povo de Israel, eles se apresentam diante de Deus em choro e lamento, e eles trazem a confissão dos seus pecados. É tempo de lamúria, tempo de choro, tempo de arrependimento, tempo de confissão. Mas depois das festas da expiação, começa a festa dos tabernáculos. E é justamente sobre estas festas que eu gostaria de falar com vocês. E nós vimos que essas 7 festas, que está contida em Levítico, ela mostra e projeta para Cristo, para a primeira vinda e para a segunda vinda. E estas festas, a palavra festa que João Ferreira de Almeida traduziu errado, e devia ter traduzido por moed, que significa tempo determinado, agendamento, compromisso divino. Então Deus estabeleceu um compromisso divino, uma agenda para que sua vontade, o seu propósito eterno se cumpra aqui nesta terra. Em Levítico 23, 33 a 36, disse assim: mas o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos, e ao Senhor por 7 dias. E ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Portanto, a festa dos tabernáculos é também a chamada festa das tendas, ou a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos. E esta é a festa do término da colheita das uvas. Uma grande temporada de júbilo e alegria começa 5 dias depois de Yom Kippur, ou a festa da expiação, no dia 15 de Tisri, e dura 7 dias. E a palavra tabernáculo origina-se da palavra latina tabernáculo, que significa uma cabana, um abrigo. E no original hebraico a palavra equivalente a Sukkot, cujo plural é Sukkot. Durante os 7 dias de duração da festa dos tabernáculos, os judeus habitavam em tendas construídas com ramos. E, portanto, nós entendemos que estas festas profeticamente se cumprem em Cristo. E Jesus, ele participava de muitas dessas festas. Aqui no livro de João, no capítulo 7, diz assim, versículo 2, ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como era comemorada essa festa? O sacerdote ia lá no tanque de Siloé, ele enchia com a água do tanque de Siloé cântaros, uma bacia de ouro e com cântaros, e ele colocava nos ombros, e eles iam em procissão em direção ao templo. E eles jogavam aquela água na escadaria do templo. E quando Jesus viu toda aquela cena, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E ainda durante a festa dos tabernáculos, o monte do templo ficava impressionantemente iluminado com muitas tochas e lanternas. Eles iluminavam aquela região do templo. E o templo completamente iluminado, Jesus declarou
que ele mesmo era a luz da vida, a verdadeira luz do mundo. Em João 8,12, de novo, Jesus lhe falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essas tradicionais alusões à água e à luz, como aqui mencionados, lembram parte do descritivo da Nova Jerusalém, que desceu da parte do Senhor, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Apocalipse 21:6 disse mais: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. E Apocalipse 21:23 diz: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus, em pessoa, é o nosso Sucote, é o nosso tabernáculo. A palavra de Deus disse que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele tabernaculou, ele tomou forma humana. Então Jesus, ele é o nosso Sucote, o nosso verdadeiro tabernáculo, que habitará perpetuamente entre os homens. Cumpre-se, portanto, a 70 semanas da profecia de Daniel sobre Israel. Assim Deus salva Israel e estabelece o milênio, representando profeticamente pela festa dos tabernáculos. O livro de Zacarias relata que após o Senhor vencer o exército do anticristo, quando o Senhor retornar na sua glória e estabelecer o milênio, será comemorada a festa dos tabernáculos. Todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não mandará chuva sobre eles. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Em Zacarias 14:18 ainda diz: se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, e virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. E a palavra nações aqui sim tem um significado de etnias. No dicionário hebraico do Antigo Testamento, a palavra nações aqui se refere a nações gentílicas. Portanto, Jesus, a partir de Jerusalém, estabelecerá o seu governo no período do milênio, quando ele vai governar por 1000 anos sobre a terra. E Amós 9:11 diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O Senhor trará prosperidade naqueles dias. E o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão de mosto, e todos os outeiros se derreterão, e mudarei a sorte do meu povo de Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e desta terra não lhes dei, já não serão arrancadas, diz o Senhor teu Deus. Portanto, aqui no livro de Marcos, agora vamos entrar aqui sobre essa questão do reino de Deus, porque a festa dos tabernáculos, ela representa o período do governo do Messias sobre a terra.
E nós precisamos ter uma compreensão sobre o reino de Deus. Aqui em Marcos 1, 14, 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Um tema muito pouco entendido pelo povo de Deus é o que diz respeito aos efeitos referentes ao advento da chegada do reino de Deus. Isaías profetizou: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nós, todavia, cremos na chegada de um reino literal, no qual o nosso rei Jesus virá para julgar as nações e estabelecerá o seu reino nessa terra, subjugando as nações. Em Daniel 2, 44, 45 diz: mas nos dias destes reis. Quais reis? Aqueles 10 reis do Apocalipse que entregarão o seu poder à besta. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, pois certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E Daniel 7,22 diz que até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e veio o tempo em que todos os santos possuirão o reino. Em Daniel 7,27 diz: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Este momento a que Daniel se refere haverá de ocorrer no tempo do fim, conforme palavras ditas por Jesus. Ele diz em Lucas 21, 31: assim também, quando pois virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Que coisas são estas? Aqui em Lucas, capítulo 21, 25, 28, revela essas coisas. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Jesus disse: ora, ao começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Creio que precisamos ter uma compreensão mais exata sobre o que vem a ser esta expressão reino de Deus. Um reino, ele é composto de 4 elementos. Primeiro, um reino tem um rei, tem um povo, tem um território e tem suas leis. Nós sabemos que no reino de Deus, Cristo é o nosso rei, que virá quando sucederem os sinais acima descritos em Lucas, no seu retorno para estabelecer o reinado entre as nações. O povo somos nós, a igreja, o povo de Cristo. E o território é toda a terra, que um dia haverá de ser restaurada para a habitação de Deus entre os homens. E as leis, o que vêm ser propriamente dito as leis? Jesus disse
já ter sido estabelecida antes de sua ascensão, que é a saber, o Evangelho. Essas são as leis. Quando você vai lá para o Sermão do Monte, você vê Jesus introduzindo as leis do reino, naquelas 7 capítulos de Mateus, 3 capítulos de Mateus, a partir do capítulo 5. Portanto, as boas novas é que já chegaram. O Evangelho é que chegou. Resta-nos anunciar às nações que haverá a chegada de um reino. Então as boas novas chegou. As novas do reino. Mas o reino está por vir. Portanto, a Terra não se trata. Portanto, a Terra não se trata de um planeta. Mas foi criada para ser um reino. A parábola das minas, por sua vez, nos traz esta revelação, ao dizer que certo homem nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Mas no início da narrativa, percebemos uma falsa concepção daqueles que o seguiam, daqueles discípulos que seguiam Jesus, os quais, tendo em mente todas as promessas acerca do reino instituída no Antigo Testamento, acreditaram que aquele seria o tempo para o estabelecimento do reino. Em Lucas 19:11 diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, diz, e lhes pareciam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Contudo, Jesus elucida que ele haveria de partir e que somente após o seu retorno ele estabeleceria o reino. Portanto, o retorno do Messias é a certeza da sua vinda. Vamos ver o que diz sobre esta questão mais acuradamente. Aqui em Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Portanto, o Senhor está dizendo que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque na primeira ressurreição, você vai morrer uma vez e vai nascer 2. Mas na segunda ressurreição, você vai morrer 2 vezes e nasce só uma. Se você vai nascer 1 e vai morrer 2. Por quê? Quando nós entendemos o Evangelho, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida. E aí em Apocalipse 5:10 está escrito: e para o nosso Deus os constituís reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Onde nós vamos reinar? Sobre a terra. Vamos ver sobre a ordem dos eventos. No capítulo 19 de Apocalipse, Jesus retorna à terra, derrota o anticristo e o seu falso profeta. Jogam no lago de fogo, pega Satanás e prende no abismo, e prende com a corrente, e fica ali preso por um período de 1000 anos. E a partir daí Jesus começa o seu reinado sobre a terra. Por 6 vezes, em Apocalipse, versículo 1 a 7, nos é dito que o reino do Senhor vai durar por 1000 anos na terra. Considere o texto. Vamos considerar esse texto, diz Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O versículo diz que os santos viveram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que poderia ser mais claro do que isso? O que poderia ser mais claro do que isso? No final dos 1000 anos, Satanás será solto, sairá a seduzir as nações, e ele irá reunir a grande parte da humanidade em rebelião contra o Senhor, e eles irão marchar até Jerusalém com o intuito de derrotar o Senhor, no período do milênio. Em Isaías 2, versículo 4, versículo diz: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas e de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na sua luz. Agora, as pessoas dizem, entre nós mesmos, já vi muitas pessoas dizendo que Cristo reina. É verdade. Ele reina aqui na minha vida. Ele reina no nosso coração. Ele reina na igreja. Mas ele reina no mundo. A palavra lá em 1 João 5,9 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Se o Senhor passou a reinar após a sua ressurreição, como alguns afirmam, ele estaria fazendo um serviço muito ruim. Porque o mundo como está hoje, ele seria um rei, péssimo rei. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, deste reino que existe hoje, tem um senhor aqui, um governo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Satanás, ele está governando a terra. Todavia, a cruz selou o destino de Satanás. Ele já se encontra sentenciado, aguardando somente que seja executada a sentença. Em João 16:11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Um dia, em breve, quando o Senhor aparecer nas nuvens e voltar, a palavra de Deus diz que Satanás será esmagado sob os seus pés. Em Romanos 16:20, dizia: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A tradução exata não é que a igreja está chutando as portas do inferno. Não, as portas do inferno não podem, as portas da morte não podem impedir a edificação da igreja. Nossos irmãos lá na China estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, na Coreia do Norte, no Irã, mas a morte não pode deter o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, as boas novas do reino, estão sendo proclamadas às nações, estão sendo proclamadas aos reinos do mundo. E aqueles que querem o reino de Deus sujeitará à vontade e à palavra do Evangelho. A derrota total de Satanás está ainda determinada para o futuro. Trata-se de um dos benefícios da cruz que ainda não se concretizou. O último triunfo de Jesus. Quero falar sobre isso. Como resultado da cruz, Jesus ganhou de volta o domínio sobre a terra que foi perdida pelo pecado de Adão e Eva. Aquele pecado contra Deus. Mas ele ainda não está exercendo o domínio. Jesus ainda não está exercendo o domínio. O escritor de Hebreus torna este ponto claro. Ele diz que Jesus foi coroado de honra e de glória e que Deus colocou todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Mas em seguida, o escritor dos Hebreus, ele observa a seguinte coisa, ele diz, Hebreus 2:8 diz: todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora,
desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E em 1 Coríntios 15, 22 diz: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, pois o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas sujeitou, estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho do Homem se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Alguns efeitos da cruz estão postergados e não serão realizados até o retorno de Jesus. E aqui em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 diz: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus nosso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações se sujeitarão ao Senhor naquele dia. Grandes e admiráveis são essas obras, as obras do nosso Deus. E Romanos 8, 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Do modo semelhante, a cruz garante a derrota total de Satanás e o triunfo do Cordeiro, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas esse triunfo não ocorrerá na história até o retorno dele. Por esse motivo é que o reinado de Davi é utilizado como uma tipologia do reinado de Cristo, pois tal como Davi foi ungido rei de Israel, mas teve que esperar um longo tempo antes da posse do seu reino, pelo menos 15 anos, assim também Jesus foi ungido e aguarda o momento em que irá dar início ao seu reinado pleno sobre a terra. Quando Paulo afirma que Jesus foi feito Senhor e Cristo, ele tinha esta revelação. Em Atos 2,36 diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim, Jesus não é retratado na Bíblia como sendo um rei, reinando plenamente. Ao contrário, ele é retratado como nosso sumo sacerdote diante de Deus neste momento. Em Hebreus 8:1 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Hebreus 9:11. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como nosso Salvador, como nosso Redentor. E ele agora, nesse momento, ele é o nosso mediador, ele irá voltar. E quando voltar, ele virá como soberano, e Senhor e Rei sobre
sobre toda a terra. Ele é redentor, ele é sacerdote e ele será rei plenamente. Esses são os 3 papéis de Jesus: passado, presente e futuro. E as Escrituras deixam claro que Cristo passará a reinar no futuro. Em Mateus 19, 28 diz: Jesus lhes respondeu: em verdade, eu vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E em Mateus 25, 31 diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Apocalipse também nos revela que Cristo passará a reinar após o toque da última trombeta, quando ele arrebatar a sua igreja e vier a pelejar contra as nações e contra o exército do anticristo, contra o Satanás. Diz Apocalipse 11, 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, não é o que há de vir mais. Aqui na última trombeta diz: porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Então, naquele dia, ao toque da última trombeta, Jesus vai tomar controle pleno e total do mundo. E todos os povos da terra e todas as nações do mundo estarão sujeitas a esse governo e essa autoridade. Muito antes do Apocalipse ser escrito, o profeta Zacarias já tinha revelado a mesma coisa, que ao retratar o retorno do Senhor, ele revela que o Senhor, destruindo as nações que se rebelaram contra Deus, e quando esse trabalho estiver concluído, ele afirma que o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. Ademais, Zacarias nos revela que além de sacerdote, Jesus, que além de sacerdote, ele passará ao exercício de ofício de rei. Zacarias 6, 12, 13 diz: e diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. E assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, sacerdotes e rei. Naquele dia, a partir de Jerusalém, a partir do palácio que ele terá lá em Jerusalém, ele vai governar e vai reinar sobre toda a terra. E a prova bíblica de que Jesus está voltando para reinar é exclusivamente com base em Apocalipse 20? Absolutamente não. Porque essas pessoas que, quando falam do milênio, eles pensam que o milênio tem apenas algumas referências poucas no livro de Apocalipse 20. Mas nós vemos que está recheado todo o Velho Testamento e o Novo Testamento de textos que falam desse governo, dessa autoridade que vai reinar sobre a terra. Aqui no Salmo 2 diz: eu, porém, Deus falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte e proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Sabe o que o pai fala com o filho? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E a palavra diz que com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Davi novamente afirma que o Messias será dado a ele domínio sobre os confins da terra, no momento em que ele reger as nações do mundo. Aí, em Salmo 22, 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra.
perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e preservar a própria... Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar a todos que descem ao pó e se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. Diz a posteridade, o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, e contarão que foi ele que fez. Salmo 47 é um dos salmos preferidos meu, dos Salmos 47, porque é o salmo que fala da coroação do rei. E o salmo diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e os pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Um salmista não identificado fala profeticamente no momento em que as nações do mundo irão se alegrar e exultar. Isso será quando o Senhor vier para julgar os povos com equidade. Naquele tempo, o Senhor irá guiar as nações sobre a terra para que todos os confins da terra o temam. Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidades e guias na terra as nações. Louvem-te os povos todos, ó Deus. Louvem-te os povos todos, pois a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 89, versículo 19, diz assim: outrora falaste em visão aos teus servos e disseste: a um rei, melhor, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do meu povo exaltei um escolhido. E encontrei Davi. E às vezes a gente lê esse texto de Salmo 89, a gente pensa que é Davi. Mas atrás de Davi tem um personagem eterno. E diz: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem há de afligir o filho da perversidade, e esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios, e ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, ao meu primogênito, o mais elevado dentre os reis da terra. Sobre a minha graça, firme com ele permanecerá, e a minha aliança, e farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. E Davi, e aqui no Salmo 110, Davi diz que um tempo virá quando Deus fará com que os inimigos do Messias sejam postos debaixo dos seus pés. Isso ocorrerá quando o Messias estender o seu cetro e poder em Sião. Naquela época, ele irá dominar entre os seus inimigos e esmagará os reis da terra no dia da sua ira e julgará as nações.
Salmo 110, 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te que à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-te-á voluntariamente o teu povo, e no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da terra, serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz assim. Agora quero me dirigir para a igreja. Estou me dirigindo à igreja, mas especificamente quero falar para você. O Senhor nos colocou como aquelas pessoas responsáveis para cooperar com o propósito eterno do Senhor, para o estabelecimento do seu propósito. E diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E nós estamos percebendo de que os irmãos muitos estão apavorados, muitos estão em pânico. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: o Senhor disse assim, quando Jesus vai responder aquelas 3 perguntas dos discípulos. Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Quero concluir isso aqui agora. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, mas ainda não é o fim. Jesus disse: porque é necessário acontecer todas estas coisas. Queremos dizer muito claro para a igreja e para os irmãos que Cristo é o Senhor e Ele tem o controle do mundo. E Ele governa sobre a igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Olha, quando você vai lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 5, diz assim, Apocalipse capítulo 5, quando ele abre aqueles 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu quero dizer para você que esses 4 cavaleiros um dia já percorreram a terra. Lá no livro de Zacarias revela que eles percorreram a terra com um propósito e com um fim, para fazer a terra ficar sossegada, descansada e tranquila, para a primeira vinda do Messias. Mas esses 4 cavaleiros do Apocalipse, novamente, eles saíram disparados em direção ao fim. E esses 4 primeiros selos, principalmente do segundo, terceiro e quarto selo, está falando sobre guerras, pestes e fomes e epidemias, grandes epidemias. E eu quero dizer para você que aqui no capítulo 5 diz assim: vi quando um cordeiro abriu os seus 7 selos. Quero dizer para vocês que quem abriu os selos não é o diabo, é o Senhor. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olheis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado de morte, e o inferno estava seguindo, e foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome e com a mortandade por meio das feras na terra. Aqui fala de 3 coisas: de guerras, fome e pestes, que vêm dos animais. E Jesus está dizendo que nós não podemos nos perturbar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, e diz: não demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, Portanto, o próprio Senhor diz: é necessário acontecer essas coisas. Eu quero dizer para você que você precisa se animar no Senhor,
E você não pode sair do seu lockdown, pode sair dessa opressão que você está vivendo interiormente, e você pode pregar o Evangelho e cumprir com o propósito do Senhor para fazer discípulo. O diabo quer nos prender dentro das nossas casas. O diabo quer nos impedir de cumprir o propósito de Deus e fazer a vontade de Deus se cumprir nesses dias. É o Cordeiro que está abrindo os selos. É Ele que está enviando esses cavaleiros para percorrerem a terra, trazendo um juízo sobre o mundo. E lá no livro finalizando, quero dizer para você que lá no livro de Salmo, capítulo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi: Senhor, Ele é meu Deus. A palavra diz ainda assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. E diz: porque tu te apegaste a mim com amor, eu também o livrarei, e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Meus amados, nós somos daqueles que não retrocedem nem para dar impulso. Nós estamos indo em direção ao fim. E no fim será a triunfante glória de Deus, quando o Senhor manifestar no trono da sua glória. Ele julgará as nações, julgará o Satanás, o anticristo e o falso profeta, e os julgará no lago de fogo. E nós precisamos confiar no nosso Deus. Anime-se no Senhor, busque o Senhor, creia que o Senhor está governando o mundo. Ele tem um controle do mundo. A palavra diz, que Isaías viu o Senhor estava assentado no alto e sublime trono. Ele não perdeu a rédea do mundo, não perdeu o controle do mundo. Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. E no final de tudo que o diabo está fazendo, o Senhor vai chamar o Satanás e vai dizer: muito obrigado, porque você foi um servo que cumpriu com a minha vontade. Satanás, ele só faz aquilo que está debaixo da autoridade de Deus. Ele não faz nada além daquilo que é permitido por Deus. Portanto, ele é um servo de Deus. E Deus vai cumprir o seu propósito eterno, e ele vai governar o mundo, e ele vai governar a terra. E o reino de Deus se estabelecerá plenamente nesse mundo. E nós reinaremos com ele. E nós vamos governar as nações da terra. E nós vamos governar o mundo juntamente com ele por 1000 anos. E a palavra de Deus disse que ele nos dará autoridade para governar juntamente com ele. Que Deus nos abençoe e que anime o nosso coração a prosseguir em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça prosperar nesse tempo, e que o diabo não tenha êxito e não tenha poder sobre a vida da igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.